Oitavo ano C, vamos para a atividade de hoje então. Hoje, 19 de julho, nós vamos trabalhar nas páginas 14 até a página 18 da apostila 2 use. Mas antes de vocês partirem para a apostila, vocês vão perceber que eu gosto muito de que vocês coloquem a explicação no caderno. Então, seria interessante que vocês pegassem o caderno agora e anotassem essas explicações da matéria que nós temos nessas páginas da apostila. Bora lá? Então, vamos lá com a Procátia? Muito bem. O que nós vamos... deixa eu descer um pouquinho aqui, para ficar na frente. Aí. Nós vamos ver classificações de predicado. Professora, classificações? Sim. Nós vimos na atividade anterior o sujeito e o predicado. Nós aprendemos a separá-los, conseguimos fazer isso maravilhosamente. Vocês sabem que sujeito também há classificações para o sujeito, vocês sabem muito bem disso. E nós vamos ver isso um pouquinho depois, como uma revisãozinha, quero sentir como vocês estão sobre isso. Então, não fiquem preocupados e falar, nossa, eu não sei, eu não lembro a classificação do sujeito. Mas hoje vocês vão aprender a classificar o predicado. Para classificar o predicado, gente, é muito basicão, muito fácil. Ah, é fácil para você, professora? Vocês vão ver que não é fácil só para mim, é fácil para vocês também. Tem 3 classificações. 3. A primeira, coloquei aqui em vermelho, predicado verbal. A segunda, nominal. A terceira, verbo nominal. Eu falei para vocês que quem sabe verbo, quem acha verbo, acha mina de ouro, né? Tá feito na vida em língua portuguesa, exatamente, porque é o verbo que vai responder para mim também que predicado que é. Como ele respondeu onde está o sujeito, ele responde também para mim o predicado. Olha só, eu vou só ler e vocês vão começar a pensar no que vocês fizeram da atividade. Predicado verbal. É quando nele, no predicado, temos um verbo que indica a ação que o sujeito praticou. Por exemplo, correr, escrever, sentar, sorrir, mexer. Predicado verbal. O nome é verbal, verbo, ação. Como assim, professora? Vou dar um exemplo para vocês agora. Marcos. Pegar o verbo aqui. Quebrou o braço. Ai, que trágico, né? Braço. Deixa eu arrumar aqui, tá? Ficou feio. Bom, Marcos quebrou o braço. Vou fazer rapidão a divisão que vocês já sabem aqui, né? Qual é o verbo? Ah, o verbo é quebrou. Quem quebrou? Marcos é o sujeito. O que sobra é o predicado, não é isso? O que sobra não é o predicado? Eu vou escrever aqui, ó. Predicado. Deixa eu pôr outra cor. Predicado. Só que agora eu tenho uma opção, ou melhor, 3 opções. Verbal, nominal e verbo nominal. Quebrar o braço não é uma ação do Marcos? Não indicou uma ação do Marcos? Sim, então meu predicado é verbal. Classifiquei, pronto. Não é difícil, não. Olha aqui agora, predicado nominal. Nele nós temos um verbo nesse predicado, nessa indicação. Nesse daqui indica um estado do sujeito. Então, pode anotar essa explicaçãozinha aí. Indica um atributo do sujeito, indica uma característica do sujeito. Aí tem uma sigla que ninguém esquece, ninguém erra mais, dos verbos que indicam um atributo, que indicam o estado do sujeito. São os verbos de ligação. Essa sigla aqui, ó. Se-cap-fi-ti. Ó, vejam aqui em azulzinho, ó. Se-cap-fi-ti. Essas siglas são dos verbos ser, estar, continuar, andar, parecer e permanecer, ficar e tornar. Como assim, professora? Olha um exemplo. O Marcos, ele quebrou o braço, ele fez uma ação. E aí o Marcos, o que aconteceu com o Marcos? Marcos está triste. Ele fez uma ação, agora eu vou mostrar um atributo do Marcos, uma característica do Marcos.
Rapidão, eu vou lá pegar o verbo. Qual é o verbo? Estado, verbo estar. Quem está triste? Marcos. Sujeito. Olha que letrinha linda. Mas só pra gente... Aqui, ó, o que sobrou é o predicado. Tá. Que predicado é esse? Será que o predicado é verbal? Indicação, ele estar triste? Não indica ação ele estar triste. Estar triste é um estado. Se eu não sei, eu vou lá no verbo de ligação. Corra aqui, ó. Ser, estar, indicando o estado do sujeito. Então, eu tenho aqui um predicado nominal. Uau, professora, é só assim? Exatamente, galerinha. É só assim. Viram que legal? Olha aqui. E temos aí o predicado que junta os dois. Como assim junta os dois? Ele usa o verbo de ação do verbal, por isso ele é verbo. E ele usa o estado, a característica do sujeito nominal. Como assim? Olha, eu vou pegar o Marcos aqui, ó. Olha só, vou pegar o mesmo exemplo, vou pôr até aqui, ó. Por aqui embaixo. Marcos quebrou... Não, vamos contar outra história, né? Marcos quebrou o braço, tá? Ele está triste. Marcos saiu magoado, né? Porque ele saiu lá do médico magoado com o que aconteceu. Então, o Marcos está aqui. Deixa eu pôr aqui só pra gente ver. Ó, rapidão então. Qual é o verbo? Ai, vocês me respondem. Saiu de sair. Quem saiu? Marcos. Marcos é ovo por aqui, ó. O sujeito. Nossa, que S mais feio, professor. Bom, agora nós vamos aqui achar o predicado. É o que sobra. Olha aqui, ó. Saiu magoado. É o predicado. Só que aí o que acontece? Eu tenho que ter muita atenção nisso pelo seguinte. Sair é uma ação, não é? Aham. Tá. Então seria predicado verbal, não seria? Só que dentro desse predicado tem o magoado. O magoado que está aí dentro não é o estado do Marcos, não é como ele está. Se eu tenho dentro do meu predicado uma característica do meu sujeito, ele não vai ser verbal só, ele vai ser verbo nominal, porque ele vai ter duas coisas. Ou seja, ele vai ter uma ação, por isso ele é verbo, de verbal, e ele vai ter uma característica, um estado do sujeito, como o sujeito está, vai ser nominal, verbo nominal. Nossa, professora, é difícil. Não, vamos para pegar a atividade do caderno só para vocês verem. Eu peguei o exercício 2, para vocês verem, só que está quase pronto aqui, ó. Bom, nós temos aqui o predicado, ó, escreva um livro. Lembra esses dois da semana passada? Então, escrever é o quê? É uma ação? Se eu não sei se é ação, o que eu faço? Eu vou lá no verbo de ligação. Opa, nos verbos de ligação aqui, ó. Ser, estar, tem que decorar. Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar, tornar. Não, não está nessa listinha. Se não está nessa listinha, escrever é um verbo de ação. Aí eu vou tirar a teima. Vou ver se dentro do predicado, além da ação escrever, tem uma característica do sujeito ela. Tem característica dela aqui? O estado dela? Não tem. Então, meu predicado aqui, predicado, ele é somente verbal, porque o verbo escrever é uma ação. Agora aqui, eu tenho aqui, são fáceis, eu tenho o verbo ser. São fáceis é o meu predicado. O verbo ser, eu já vi ele em algum lugar, volta lá, no Secafit. Ser, estar, opa, ser. Está indicando o estado do sujeito, uma característica? Sim, fácil, é. Então, meu predicado é somente nominal. Por quê? Eu tenho... Deixa eu pôr aqui. Nominal, né? Nominal. Por quê? Porque eu tenho o verbo de ligação aqui.
um verbo que indica estado, não é? Aqui embaixo, assistiram ao filme. O verbo assistir é ação ou é estado? Está no secapfit? Secapfit tem A, mas A é de andar. Olha lá, volta lá. Ó. Ser, estar, continuar, andar, não é? Bom, assistir é um verbo de ação. Se é um verbo de ação, tem característica desse monte de sujeito aqui? Tem características deles? Não tem. Então, ele é predicado verbal. Se tivesse uma característica, se fosse dessa forma, ó, Josué, Bárbara, Tito e Rui assistiram ao filme assustados. Tivesse a palavrinha assustados aqui, não é? Aí seria predicado verbo nominal. Aquele moço realizou todas as tarefas. Realizar é uma ação, não é? Fazer a tarefa não é uma ação? Tem característica do moço aqui dentro? Não. Então, eu tenho o quê? Outro predicado verbal. Viram só? Tem que anotar tudo isso de novo, professor? Isso aqui não. É interessante vocês terem isso aqui, ó, no caderno de vocês. Tá certo? Partiu a apostila? Bora lá? Página 14. Veja que eu coloquei essa barrinha aqui em cima para vocês acompanharem onde nós estamos em nossa apostila, tá? Olha só. Tipos de predicado que eu acabei de apresentar para vocês. Verbal, nominal, verbo nominal. Lembrando que predicado verbal é o quê? Que tem verbo que indica ação. Predicado nominal, verbo que tem o quê? Verbo de ligação. Essa sigla aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Essa sigla aqui, vou copiar aqui, Ctrl+C, aqui. Vou colocar esses verbos de ligação aqui no cantinho. Só para a gente não ficar indo numa página e na outra. É bom vocês escreverem, né? Tem isso na apostila também, ó. Verbos de ligação. Ótimo. Então, olha só. E o predicado verbo nominal, eu tenho a característica do verbal, que é o verbo que indica ação, mais a característica, o adjetivo, o atributo do sujeito no predicado. Então, o que nós vamos ter que fazer? Primeiro momento aqui, nós vamos ler essas orações. Letrinha A. Obará estava enlouquecido. Faz parte do mito que nós fizemos lá em junho ainda, né? Essa oração aqui. O verbo é estava. Eu coloquei até um Vzinho aqui, ó, do verbo estar. Aí já dá aquele estalo, assim, ó. Pá! Estar enlouquecido. Estar está no secapfit. Aham. Se ele estava enlouquecido, está indicando um atributo dele. Esse verbo é verbo de ligação. Imediatamente, meu predicado, eu já vou lembrar que ele é nominal. Não é? Letrinha B. Ele abraçava a mulher. O verbo é abraçava. Abraçar é uma ação, né? Verbo indicando ação. O meu predicado é verbal. Tem alguma coisa assim, ele abraçava a mulher feliz? Não tem. Então, é somente verbal. E aí, eu não vou falar todos, senão vou falar a resposta do exercício. Mas só para vocês saberem aqui, ó. Eu até acabei fazendo aqui, na página 15, vocês têm essa tabelinha para fazer, ó, na apostila. Separe as orações que você leu acima em 2 colunas, de acordo com as informações, com a informação expressa pelo predicado, né? No caso, o atributo. Aqui é atributo, até coloquei aqui para vocês colocarem na apostila. Atributo é uma característica, né? Um adjetivo que nós vamos encontrar no predicado. Então, como a gente percebeu que onde a letrinha A, né, que está ali, aqui, a letrinha A, ó, Obará estava enlouquecido. O predicado mostra uma ação do sujeito. Opa, não é a letra A, não. Ele abraçava a mulher. É a letrinha B. Então, vamos por aqui a letrinha B. Essa daqui é a letrinha A. A professora fazendo confusão. Ó, predicado expressa ação. A gente acabou de ver aqui que abraçar é uma ação. Então, eu vou colocar aqui. Agora, ele estar enlouquecido. O atributo do sujeito. Qual é o atributo do sujeito? O enlouquecido é o atributo, tá?
Então, vou até grifar aqui para vocês saberem que o enlouquecido é o atributo do sujeito. E eu tenho aqui o estava, que eu vou voltar aqui, pegar aqui para vocês, né, para a gente ter sempre pertinho da gente. O estava é um verbo de ligação. Tá? Então, vocês vão colocar todas essas daqui, ó, até a letrinha G, eu já fiz a e a B, vocês vão colocando qual é que está indicando a ação e qual é que está indicando o atributo do sujeito, que no caso vai ter o verbo de ligação. Ok? Página 15 ainda, exercício 2. Quais são as ações que os verbos expressam na primeira coluna? Ou seja, aqui já tem abraçava, então a primeira ação é abraçar. Vocês vão ver as próximas. 3. Quais são os verbos de ligação que aparecem na segunda coluna? Aqui eu já tenho o primeiro verbo de ligação, verbo estar. Vocês vão ver quais são os próximos que vão aparecendo. Aqui, que atributos, ou seja, que adjetivos, que características os verbos estão ligando o seu sujeito? Eu já mostrei para vocês que o primeiro é enlouquecido. Vocês vão achar os próximos e vão escrever aqui. Certo? Partiu, próxima página. Página 17, mãos à obra. Leia as orações abaixo e identifique o predicado de cada uma delas e em seguida classifique o predicado. Bom, eu, Kátia, gosto muito de separar, mesmo que só peça o predicado, separar o sujeito e o predicado. Mas aqui eu fiz como deveria fazer no exercício. Se vocês sentirem seguros em separar o sujeito e o que sobrar deixar o predicado para depois classificar, show, não se preocupem, tá? Eu fiz o primeiro aqui como exemplo. A abóbora parecia madura. Achei o verbo, olha aqui, qual é o verbo? Parecia, que é do verbo parecer, ó. O verbo aqui. Só que aí eu tenho que achar o predicado. Para eu achar o predicado, primeiro tem que achar o sujeito, perguntando para o verbo quem. Quem parecia madura? A abóbora. Tirando o sujeito abóbora, sobra nosso predicado. Parecia madura. Ok. Parecia tem o verbo parecer e ele indica um atributo, madura, é uma característica da abóbora. Tem o verbo de ligação e tem a característica, é predicado nominal. Se tivesse a abóbora caiu madura. Ela caiu do pezinho dela madura. Caiu. Vamos fazer isso como exemplo? Vamos fazer aqui só para vocês colocarem no cantinho. Eu gostei desse exemplo. Ó, a abóbora caiu madura. Olha a diferença da classificação. Por quê? Porque eu tenho aqui o verbo cair. Cair é de ligação? Não. Cair é o quê? Deixa eu pôr isso aqui para não confundir vocês. Cair é um verbo de ação, não é isso? Opa! Por aqui. É um verbo de ação, não é? Se cair é um verbo de ação, eu já vou imediatamente falar que o meu predicado é verbal, não é? Só que aí tem a pegadinha do malandro. Se dentro desse predicado tem um verbo que indica ação e uma característica, e um atributo, e um adjetivo, eu tenho um predicado verbo nominal. Tem característica aqui dentro do predicado? Qual é o predicado, pro? O predicado é caiu madura, porque a abóbora é sujeito, não é? Então, madura não é um adjetivo da abóbora? Sim. Então, meu predicado é predicado verbo. Por que verbo? Porque ele é verbal da ação de cair. E nominal, porque ele tem uma característica que tem aqui, a madura. Aqui não é verbo nominal, porque ela tem já, no caso, vou pôr até aqui, ó, VL, verbo de ligação, que diretamente já mostra, né, que nós vimos ali na explicaçãozinha, já mostra que se eu tenho predicado, o verbo de ligação ali, eu tenho predicado nominal, tá? Belezinha? Tudo bem por aqui? Vamos para a próxima página, vamos fazer isso com todos. No próximo exercício, vocês vão unir. Esse aqui parece difícil, mas é o mais gostosinho de fazer. Vocês vão unir as duas orações, igual o modelinho aqui, fazendo com que ela se torne um predicado verbo nominal. Por quê? Que ela tenha, olha aqui, ó, os príncipes partiram, os príncipes estavam fartos.
eu tenho que trazer, deixar ela com o verbo de ação e com a característica. Como assim, professora? Olha, Obará abraçava a mulher, Obará estava enlouquecido. Então, Obará abraçava a mulher enlouquecido. Aqui eu vou falar, eu não vou escrever, vamos ver se vocês vão lembrar. Os príncipes partiram, os príncipes estavam fartos. Os príncipes partiram como? Qual que característica que eles partiram? Fartos. Então fica, os príncipes partiram fartos. É isso que vocês têm que fazer, ok? Até a letrinha C nós temos aí a página 17 e na página 18 tem a letrinha D para vocês fazerem. Certo, gente? Dúvidas me chamem, ok? Para que a gente não fique perdidinho aí com relação à análise sintática. Eu vi, como eu escrevi no grupo, que tem gente que está fazendo com dificuldade e não está me chamando. Eu estou aqui para ajudar vocês. Mandem para mim as fotos atividades até segunda-feira que vem, porque senão vai ter negativo. Até, gente!